Olá a todos e todas, eu sou Arthur Ferreira, repórter da Agência Mural e converso com Tiago Tois, mais conhecido como Chavoso da USP. Estudante de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo, cresceu na Brasilândia, na zona norte da capital paulista, e ganhou destaque nas redes sociais pelos debates críticos e pela atuação para que mais jovens periféricos entrassem nas universidades públicas. E ele também ganhou notoriedade por compartilhar as contradições de ser um morador da periferia e estudar na maior universidade do país. Olá, Chavoso, obrigado pela sua participação e bora começar esse papo hoje sobre o Dia do Intelectual. Salve, salve para geral aí que está assistindo a gente. Quero agradecer aí todo o pessoal da Agência Mural pelo convite. Acompanho bastante o trabalho de vocês, muito importante, então estou bem feliz de estar aqui. Valeu mesmo. Cara, novamente, obrigado pela participação. E para a gente começar, Thiago, você acredita que hoje ainda existe a figura do intelectual? E se ele existe, como ele é, o que que ele representa? Olha, eu acho que existe, só que está sendo cada vez mais desmontada essa figura, né? Para o bem e para o mal, eu acho, né? Acho que tem lados positivos e lados negativos nisso. O lado positivo que eu acho, né, de estar sendo desmontada a figura do intelectual, é porque historicamente sempre foi um estereótipo, né, uma visão estereotipada, padronizada do que seria um intelectual, né? Que seria primeiramente um homem branco, de preferência europeu, vestido de uma determinada forma, né? Terno, gravata, roupa social, que fala, entre aspas, fala bonito, fala na norma culta. Então tem todo um padrão, né? Quando a gente fala para as pessoas pensar num intelectual, ou especificando, sei lá, pensar num filósofo, pensar num sociólogo, tem alguma imagem que vem na mente das pessoas. Então, aos poucos, essa imagem está sendo desconstruída porque tem se levantado aí, tem surgido intelectuais de fora desse padrão. O que na história do nosso país é uma coisa muito recente. Não que não tenha existido intelectuais fora desse padrão antes, né? A gente tem muitos aí, como Lélia Gonzalez, uma mulher negra, Clóvis Moura, que foi um homem negro, Abdias do Nascimento, um homem negro também, mas eram figuras isoladas, tá ligado? Eu digo que isso é mais recente no sentido de estar crescendo esse movimento, da gente estar conseguindo ver atualmente mais intelectuais, sociólogos, pensadores, historiadores, etc., negros, da periferia, do norte e nordeste do país também, né? Então são várias caixinhas, vários estereótipos aí, vários padrões a serem quebrados e que estão se quebrando aos poucos. O lado que eu digo que eu acho que é negativo não é o de quebrar a imagem padrão do intelectual, né? Mas eu digo que é o de quebrar a ideia da intelectualidade como algo necessário e positivo, ou como o descrédito de boa parte da população a essas pessoas que são consideradas intelectuais, cientistas, pensadores, acadêmicos. Ou seja, essas pessoas elas não têm sido mais tão respeitadas quanto antigamente. Respeitadas, que eu digo no sentido de ter a sua palavra credibilizada, né? Então, tipo, um cientista, um pensador, um estudioso sobre uma determinada área fala algum bagulho, fala alguma coisa e grande parte da população simplesmente para aquilo, né? Porque hoje as pessoas têm acreditado e dado mais credibilidade para outras pessoas, né, como influenciadores, e geralmente não são influenciadores que estudam aquela área, né, ou aquelas áreas que ele está falando, mas é simplesmente uma pessoa que tem um celular, que tem uma câmera, que tem um microfone e que tem dinheiro e que se acha no direito de falar qualquer coisa, né, de ser tudólogo, como nós brinca, né, de falar sobre todos os assuntos, comentar sobre tudo. E, infelizmente muita gente acredita. E pegando esse contexto, Thiago, você acredita que existe um intelectual periférico? Esse termo é possível de ser pensado? E se ele é válido, é importante trazer esse título para quebrada? Eu acho que sim, né? Inclusive, eu acho que a ideia de intelectualidade é que tem que ser questionada, né? A partir do momento que ela é tratada como sinônimo de universitário, de acadêmico, né? Isso seria um intelectual tradicional. Então, eu faço meio que essa divisão, né? Entre o intelectual tradicional, que é esse acadêmico, essa pessoa da universidade, formada, doutor, etc., e o intelectual não acadêmico, né? O intelectual da rua, intelectual do povo, e que pode ser os dois. Eu mesmo procuro ser os dois, né? Então, o intelectual da periferia, ele pode ser as duas coisas, né? Ou intelectual no sentido tradicional,
que é aquela pessoa que veio da quebrada, que veio da escola pública, que veio da favela, que entrou na universidade, lá dentro estuda, se intelectualiza, faz pesquisa, se forma e continua estudando, se torna um doutor, professor universitário, sem tirar o pé da quebrada, né? Porque também tem isso, né? Não adianta a pessoa só ter vindo da quebrada, chega lá dentro, ela muda completamente quem ela vai morar mais perto da universidade, abandona seu bairro, não volta mais lá, quando volta não consegue mais dialogar com ninguém. Aí essa pessoa, para mim, não pode ser considerada um intelectual da periferia, né? E aí tem outro caso que é o intelectual não tradicional que eu estou dizendo, né? Que é essa pessoa que ela não passou pelo meio acadêmico, pelo meio universitário, e ainda assim ela tem uma mentalidade foda, ela consegue interpretar a nossa sociedade de uma forma fantástica. E a gente tem exemplos tanto de hoje quanto de antigamente, né? Nas antigas aí a gente pode falar da Carolina Maria de Jesus, por exemplo. E na atualidade, mano, para mim o maior intelectual do nosso país, ou pelo menos um dos maiores, é o Mano Brown, tá ligado? É um mano que é um rapper, que não tem nem o ensino básico completo, muito menos ensino superior, e que consegue analisar a sociedade brasileira como ninguém. E é um cara que, mesmo tendo enriquecido, né, ascendido bastante socialmente, ele continua com o pé no chão da quebrada. E aí a gente vai ter outros exemplos também de pessoas que eu considero intelectuais, aí como o Galo, por exemplo, né, o Galo de Luta, ele é um mano que, para mim, também, se eu não me engano, ele também não terminou o ensino básico, e ele consegue fazer análises assim da sociedade, da política, incríveis, tá ligado? Que pessoas com várias formações dentro da esquerda não conseguem, da mesma forma que ele consegue. E você tocou num ponto importante para a gente seguir nossa conversa, que é a questão do acesso ao ensino superior, né? Nos últimos anos, tem se mostrado algumas propostas, iniciativas públicas, como questão de cotas, maior acesso das escolas públicas às universidades, isso tem melhorado. Mas você acredita, na sua visão, que hoje o acesso à universidade por parte do jovem da periferia tem melhoras? Falta muito alcançar? Qual que é a sua percepção hoje, estando lá dentro também? Olha, eu acho que sim, mas depende, né? Sim, teve melhoras, teve avanços, mas com ressalvas, de um jeito muito limitado. Falta muita coisa ainda, muita coisa mesmo. Eu acredito que enquanto o vestibular não for extinto, o vestibular não deixar de existir, essa inserção nossa na universidade sempre vai ser muito pouca e muito insuficiente, né? Então, quando eu digo assim, né, sim, teve avanço, mas depende, eu estou querendo dizer o quê? Primeiro ponto, não tem como negar que teve avanço, né? Não tem como negar que nesses últimos anos, né, principalmente nos últimos 20 anos, desde 2004, com a criação do ProUni para cá, a gente teve uma grande inserção de pessoas da periferia, da escola pública, pobres, dentro das universidades ou no ensino superior. Só que isso é um fato superficial, isso é uma ponta do iceberg. Eu acho que a gente tem que se aprofundar nesses dados e nessa análise dessa realidade para a gente entender se essa inserção nossa no ensino superior está tão incrível assim, está tão suficiente assim, e se a gente está inserido no ensino superior da forma como deveria. Eu acredito que não. E nem na intensidade adequada, tá ligado? Começando pelo ProUni, por exemplo. O que o ProUni fez? O ProUni pegou dinheiro público e injetou em universidades privadas. É isso que o ProUni faz, assim como o FIES. Ele injeta dinheiro público em universidades privadas. Então, esse é o primeiro ponto. A partir do momento em que o governo federal lança esses programas, aonde bilhões vão ser injetados em universidades privadas e valoriza mais o ensino privado do que o ensino público, ele está gerando vários problemas aí. Por quê? Porque universidades privadas, elas são, antes de tudo, empresas privadas, né? E qual é a lógica da empresa privada? É gerar lucro. Toda empresa privada, todo serviço privado só tem esse objetivo, é obter lucro, certo? Então, hoje em dia, a gente vê muitas pessoas, né, falando o seguinte: não faça faculdade, faculdade não serve para nada, porque eu conheço alguém que fez faculdade, está desempregado. A gente vê um monte de motorista de Uber com diploma. Beleza, e aí eu pergunto: em qual universidade que esse motorista de Uber estudou? Em qual universidade essas pessoas que estão desempregadas se formaram? Tá ligado? Não foi nas melhores, nas de elite, nas mais renomadas, como é o caso da USP. E que não tem como objetivo formar intelectuais, lideranças, ou enfim. Ela tem como objetivo gerar lucro para os seus donos. Então, como o objetivo é gerar lucro para os donos,
Muitas vezes elas formam essas pessoas de qualquer jeito. Muitas vezes, eu não estou generalizando também, mas é o que acontece. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Existe uma desigualdade dentro das universidades. As de elite continuaram destinadas ou à elite ou à classe média. E essas chamadas acessíveis foi a que o povo conseguiu acessar pelo ProUni e pelo FIES. E no caso do SISU, por exemplo, o SISU, que é destinado para as universidades públicas, né, de fato ele conseguiu inserir um pouco mais de pessoas da periferia, da escola pública, nessas universidades, mas ainda que não foi na proporção adequada. Por quê? Porque, por exemplo, quando se junta com a Lei Federal de Cotas, que diz que metade das vagas vão ter que ser destinadas para alunos de escola pública, qual que é a consequência disso? Quem entra não é o aluno da escola estadual, geralmente. É o aluno que veio da ETEC, do Instituto Federal, do Colégio Militar. Ou seja, até nisso, existe uma falha dessas políticas públicas de inserir aquele aluno que mais precisa estar lá dentro. Né? Que é quem? Que é o aluno da escola pública estadual que está caindo aos pedaços na periferia. Esse aluno não consegue acessar, ou quando acessa, ele é uma minoria muito pequena. E a gente precisa almejar essas melhores universidades, porque elas ainda continuam restritas a uma elite. Eles ainda não querem que a gente acesse elas. Não é por acaso que a USP foi a última universidade pública do Brasil que implementou cotas no seu vestibular. Então, é nessas universidades que a gente precisa estar. Né? A gente não tem que falar, ah, ela é de playboy, então eu quero distância. Pelo contrário, a gente tem que tomar essas universidades de assalto. Não se contentar com o mínimo que foi oferecido para nós nesses últimos anos e, a partir disso, achar que, ou achar que isso é suficiente, ou achar que a universidade não presta porque eu conheço alguém que fez faculdade e não conseguiu trabalho, ou continuou no mesmo trabalho de antes, ou virou Uber. A gente tem que se perguntar, aonde que essa pessoa se formou? Não foi nessas universidades que continuam restritas às elites. Depois desse raio-x da situação, digamos que hipoteticamente, um jovem periférico ele consegue, apesar de duras penas e vários desafios que você citou aqui, se formar em ciências sociais, em filosofia, antropologia, essas formações mais ligadas à intelectualidade, né, popularmente falando. O que que a periferia deveria esperar de um intelectual consciente que cresceu ali e que de alguma forma pode oferecer algo? O que que você entende que o intelectual pode oferecer à periferia? Como eu disse, né, quando a USP foi fundada, por exemplo, né, eu estou citando a USP, primeiro porque eu estudo nela e segundo porque ela é considerada a maior e melhor universidade do Brasil, né, e a que recebe mais verbas, mais investimento. Quando a USP foi fundada, como eu disse, no seu decreto de fundação está escrito que ela ia formar classes dirigentes. E quando a USP se propõe a formar classes dirigentes, ela se propõe não só a formar, por exemplo, lideranças políticas, ela se propõe a formar também intelectuais. E ela vai formar intelectuais da burguesia, da elite paulista, para pensar o Brasil a partir da perspectiva dela, da elite paulista. E aí, quando isso acontece, né, quando só tem intelectuais da burguesia, quando a gente só tem pessoas para pensar o Brasil do ponto de vista da elite, a gente cresce acreditando em várias mentiras, em várias farsas, né? Como a mais clássica de todas é que o Brasil foi descoberto em 1500 pelos portugueses, né? Então é isso, é o que a gente chama de historiografia burguesa. É a história sendo contada pela burguesia, pelo ponto de vista da classe dominante. Por isso que a gente precisa de intelectuais indígenas, por exemplo, né? Tanto acadêmicos quanto não acadêmicos. E a gente tem, né, hoje em dia a gente já tem vários, né, como Ailton Krenak, Davi Kopenawa. Então a gente tem essas pessoas que estão aí contando a história do ponto de vista dos povos indígenas que já estavam aqui e que não e sabe que não foi uma descoberta, foi uma invasão, né? Mas existe outras coisas aí que eles vão contar pra gente, né? Por exemplo, acho que uma grande farsa que todo mundo acredita é que no Brasil tem democracia, que a gente vive uma democracia. Então, seja de esquerda, seja de direita, se essa pessoa ela tá lá no topo, ela tá no mínimo na classe média para cima, ela tá vendo o mundo assim, de cima para baixo, e lá de cima da visão dela, de fato, o Brasil é uma democracia. Ah, existem alguns problemas aqui, outros ali, mas isso são exceções. Para quem está no olho desse furacão, dentro da favela diariamente, sabe que isso não é exceção. Lá a situação é muito pior. Como que a gente fala para as pessoas que existe democracia nesse país? Não existe. Não existe. Então, essa é a importância da gente ter intelectuais da favela, da periferia e comprometidos com a periferia, com a favela. Então, acho que esse é o grande papel que a gente tem. É interpretar a realidade do nosso ponto de vista, escancarar para o mundo, né, essa realidade. É isso que o Mano Brown e os Racionais fizeram muito bem, fazem muito bem, por exemplo, né? E fazer a própria quebrada conseguir se conscientizar, parar de ver o mundo
com esse óculos da elite, com os olhos da elite, né? Porque isso é a ideologia. A gente vê o mundo com o olhar da classe dominante. A gente tem que começar a olhar o mundo com nossos próprios olhos. Então, esse intelectual da quebrada ele é fundamental para a mudança acontecer. É o que o filósofo Antônio Gramsci chamaria de intelectual orgânico. Que não é só um intelectual, primeiro, né? Não é um intelectual orgânico da burguesia, é um intelectual orgânico da classe trabalhadora. Que é um intelectual que não está só lá na universidade, no quarto, estudando em cima de livros. Ele está estudando, mas ele está junto com o povo, está pensando na realidade com o pé no chão, ele está transmitindo, compartilhando esse conhecimento e também aprendendo com o povo, né? Porque, como diria Paulo Freire, ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho, as pessoas se educam entre si, mediadas pelo mundo. Pensando agora num evento muito importante esse ano, que são as eleições municipais de 2024, você acredita que durante o período eleitoral, por várias questões de debate público, pensar pauta, seja para educação ou outros assuntos, você acredita que o intelectual possui esse papel diferenciado durante esse período de conscientização de uma população, seja ele da região periférica? O que é que você considera que é o papel do intelectual nesse período tão importante de eleições? Sim, eu acho que tem uma importância muito grande, né? Mas é ressaltando isso, né? Existe esse intelectual da burguesia, existe esse intelectual da classe trabalhadora, existe o intelectual orgânico e o intelectual de gabinete, né? Aquele que está lá dentro do meio acadêmico, fechado numa sala estudando. Então, cada um desses tipos de intelectual ele vai ter um papel diferente, por exemplo, no período eleitoral, né? E sendo um intelectual orgânico da classe trabalhadora, ele também tem a obrigação de estar com o pé no chão, junto com o povo nesse período, e não só nesse período, né, em todos os períodos, travando as suas lutas, as suas batalhas aí, e fazendo formação política, intelectual, ideológica, né, na mudança de mentalidade da população. E nas quebradas que você frequenta, eleições já é um tópico, já é um debate, já é uma discussão? Olha, eleição para a periferia, para a favela, geralmente é um assunto que só surge na época da eleição mesmo, assim, eu digo quando está bem perto. Né? Eu quero dizer, o povão em geral, e assim, eu ressalto, estou generalizando, não estou falando que são 100%, mas sim que é a maioria. O povão não se preocupa com política institucional e com eleições muito previamente, tá ligado? Por exemplo, dizer assim, quem será que vai ser o sucessor do Lula em 2026? Isso aí, mano. Só quem tá preocupado ou é a esquerda organizada, ou é o pessoal de classe média, universitário. O povão não se preocupa com isso. Por que que não? Porque as pessoas têm coisas muito mais urgentes para se preocupar. Então, as pessoas têm pressa e urgência para resolver os seus problemas. O problema da fome, do desemprego, da falta de moradia, as pessoas têm pressa e têm urgência. Só que elas não têm politização suficiente para entender que isso tem que ser mudado através da luta política organizada. Então elas vão recorrer a lutas individuais. E você citou também a questão do jovem no momento atual. Você considera que atualmente ainda existe esse estigma de o jovem estar desinteressado com política? Estou colocando aqui o contexto periférico. E qual que é a importância dessas eleições hoje, que você considera os detalhes mais importantes para o jovem da periferia? Eu diria que assim, de um lado, tem sim muitos jovens que se interessam cada vez mais pela política. Então a gente vê que partidos como o PSOL e a UP têm crescido bastante. Né? O PSOL com muitos filiados, né, tem crescido, acho que é o partido que mais, partido institucional, acho que mais cresce, é o PSOL. A UP também é um partido muito jovem que tem tido muitos filiados, e muita juventude também, né? Mas do lado da direita, da extrema direita, esse movimento cresce igualmente, né? Então, o MBL cresce muito, o PL cresce muito. Esses grupos, eles têm líderes jovens que atraem muito a população e a juventude, né? E a esquerda tem muita dificuldade para ter lideranças jovens ou influenciadores jovens, tá ligado? Acho que a Erika Hilton ela é um grande fenômeno, assim, que a gente precisa olhar com mais cuidado, apoiar mais, incentivar que apareçam outras Erika Hiltons, né? Eu digo que a Erika Hilton é um fenômeno porque, pelo que eu observo, mano, ela é a figura de esquerda, a política de esquerda, que tem os melhores números nas redes sociais, sabe? Isso é muito importante. Essa esquerda mais tradicional, assim, né, que seria o PT, PCdoB, CUT, essa galera, ela não consegue se adaptar à nova realidade das redes sociais, né? E a Erika Hilton, ela tem números, assim,
incomparáveis, né? Milhões de seguidores, milhões de visualizações, isso é muito importante. E ela ajuda muito a quebrar essa imagem do político, né, como homem branco, idoso, de terno e gravata, falando bonito. Ela mostra que você pode sim se interessar por política, lutar politicamente e ser uma pessoa jovem e descolada. Então, como eu disse, por um lado tem uma galera que está se interessando mais sim, tanto à esquerda quanto à direita. Por outro lado, quando a gente vai falar do grosso da juventude, da maioria, eu diria que não está interessada. E isso não é necessariamente ruim, né? Eu acho que a população, as pessoas não se interessarem por política em si é um problema, mas elas não se interessarem pela política institucional, a política eleitoral, revela o quê? Que elas não acreditam nesse sistema. Isso é uma coisa positiva. Só que, não acreditando nesse sistema, entendendo que esse sistema é uma merda, é uma bosta, não vai sair nada de bom daí, a reação a isso não pode ser, então eu vou lavar minhas mãos e deixar pra lá, isso não é pra mim. Pelo contrário, tá ligado? Quem não gosta de política é quem mais deve estudar e se inteirar sobre ela. Né? O próprio Mano Brown falou isso num podcast, assim, né? O nosso povo odeia a política, mas quem odeia o nosso povo ama a política. Mas o povo não entendeu isso ainda. O povo não consegue se ligar, né, dessa conexão entre o indivíduo e a sua vida, né? O indivíduo que ocupa o cargo político e o que acontece na sua vida. Se você está desempregado, sem conseguir comprar o alimento que está muito caro, sofrendo enquadro da polícia, violência policial, existem pessoas, indivíduos que são responsáveis por isso, mano, tá ligado? E outro problema é que as pessoas olham para o indivíduo ali enquanto uma personalidade. Elas não têm essa noção de projeto político econômico, elas não têm a noção de partido. Então eu diria que sim, infelizmente a maioria da juventude não está interessada em política, seja a política institucional ou a política não institucional. E isso é um problema justamente por causa dessas coisas que eu falei. Essas pessoas que odeiam a gente, que querem continuar massacrando e oprimindo a gente, elas vão continuar ocupando esses cargos políticos, enquanto que o povo não vai fazer questão de ocupar. E quando aparecem candidatos do povo querendo ocupar, o próprio povo não vota. O povo vai lá e vota no candidato da burguesia. E isso é muito triste e a gente tem que fazer coisas para mudar isso, né? O meu trabalho na internet, nas escolas, ele se propõe justamente a mudar essa situação. E você falou do seu trabalho, né, que tem muita ligação com a pauta de educação. E aí, exatamente sobre isso, eu queria te perguntar. Você já está acompanhando pré-candidaturas, personalidades que pretendem se candidatar, que estão tratando desse tema de educação aqui em São Paulo para os próximos anos? Tem pautas que você está acompanhando com mais afinco para, tipo, analisar essa situação, que te dão mais preocupação sobre educação em São Paulo e nas periferias e na Grande São Paulo? Olha, as pré-candidaturas que eu tenho acompanhado, pelo menos até o momento, eu não tenho visto a pauta da educação aparecendo tão forte assim, né? Mas isso é um pouco compreensível, né? Porque a gente ainda está num período de pré-campanha, ainda vão ser lançadas as candidaturas e os programas e tudo mais, né? Então, eu acho que nesse momento as pessoas estão só se mostrando, estão aparecendo, né? Oi, eu estou aqui, eu vou ser candidato. Acho que em todo o campo da esquerda, progressista, popular, enfim, chama como quiser, todo esse lado, uma pauta relacionada à educação, que está sendo muito forte em todo o estado de São Paulo nos últimos tempos, e também no município de São Paulo, eu acho que é a questão da militarização das escolas, né, que é um projeto do governo Tarcísio, né, são dois projetos que ele está tocando absurdos, que é o de privatização e militarização das escolas. E ele é um debate também a nível municipal, porque o prefeito Ricardo Nunes, ele já anunciou que ele vai implementar esse projeto aqui na cidade de São Paulo. E todos, eu acho que nesse ponto, todos os pré-candidatos que eu tenho acompanhado, seja para o cargo de prefeito ou de vereador, têm se posicionado contra isso, têm batido nessa tecla, têm lutado contra isso. De resto, as principais pautas de educação no Brasil ultimamente, eu acho que elas estão muito no nível nacional e estadual. Acho que o nível municipal está um pouco, sei lá, de canto, assim, né? Não é tão falado. E a nível federal, a nível nacional, eu acho que é o novo ensino médio, é a grande pauta da educação básica a nível nacional. E pelo menos os pré-candidatos que eu acompanho, eles têm comentado sobre isso, alguma coisa, né? Então, enfim, né, para quem estiver assistindo aí, principalmente jovens, adolescentes também, eu diria para se atentar nisso, né? Se você vai votar esse ano, vê o que o seu candidato ou pré-candidato tem a dizer sobre o novo ensino médio,
sobre a militarização de escolas, sobre a privatização de escolas. Eu tenho certeza de que nenhum adolescente que está na escola nesse momento, ou que acabou de se formar, nenhum jovem que se formou recentemente, gostaria de ter sua escola militarizada, tá ligado? Eu acho que isso é um completo absurdo. Quase nenhum jovem de periferia pode ver essa proposta com bons olhos, a menos que ele esteja completamente enganado sobre o que esse projeto vai fazer. E Thiago, hoje para você, além da pauta da educação, que outras questões são muito urgentes para as periferias nessas eleições municipais de 2024? Assim, o que que você pontua que é um alerta para a população? Então, se a gente for tratar as eleições, por exemplo, como um jogo, é um jogo onde as regras desse jogo foram definidas pela elite, pela burguesia, e justamente porque as regras foram definidas por ela, a gente que não é da elite, da burguesia, só pode jogar se a gente aceitar se submeter a essas regras. Se a gente aceita se submeter a essas regras, eles já ganharam, porque a gente está jogando o jogo deles, do jeito que eles querem. E se a gente não aceita se submeter a essas regras, eles não deixam a gente jogar. Simples assim. Então a gente sempre vai perder dentro desse sistema. O que a gente pode fazer é tentar minimizar essas derrotas. Então a importância de pessoas do povo, e esse seria o primeiro ponto que eu diria para as pessoas nas eleições, né? Votem em pessoas do povo. Pelo amor de Deus, nós temos que acabar com esse negócio de pobre votando em rico, pobre votando em milionário, pobre votando em burguês. Sabe, mano? Como que é o que eu falei, como que o morador de Guaianazes, da Brasilândia, do Grajaú, de onde quer que seja, qualquer periferia de São Paulo, pode achar que um multimilionário que mora no centro vai governar para a periferia? Não vai, de forma alguma. Agora, pensando nos nossos problemas imediatos, né, do momento, que precisam de alguma atitude, de alguma solução, de alguma coisa ser feita. Pensando na juventude, né? Eu costumo dizer, já tem alguns anos, né, que os três maiores problemas da juventude, ou seja, não mudam, né? Eu estou dizendo isso tem alguns anos, então as coisas não têm mudado. Os três maiores problemas da juventude nas periferias de São Paulo estão relacionados com educação, trabalho e segurança pública. E os alunos que precisam trabalhar nem se fala, né? Porque o aluno que precisa trabalhar, ele não tem como estudar na escola de tempo integral. Ou ele abandonou os estudos, que aconteceu muito nos últimos anos isso, essa evasão, que uma galera culpa a pandemia, a culpa não é só da pandemia, a culpa é disso também, da escola em tempo integral, que o aluno que tem que trabalhar, ele sai da escola para trabalhar, ou então ele vai ter que procurar uma escola que ainda é regular, ou que tem um ensino noturno para ele estudar. E diminuiu muito a quantidade de escolas com ensino regular ou noturno. Então esses alunos, eles têm que procurar a escola muito longe de onde eles moram. E é por isso que muitos evadem, abandonam os estudos, porque eles não vão se deslocar para muito longe atrás de uma escola. Outro problema que eu já citei, novo ensino médio. O novo ensino médio tornou a escola muito menos atrativa do que ela já era. Então, se antes ficar numa escola ali 6 horas de ensino regular, tendo aula de química, matemática, física, geografia, história, já não era atrativo, a partir desse método tradicional de ensino, onde o professor escreve um texto na lousa e você copia no caderno, agora o aluno fica 9 horas dentro de uma escola tendo aula de projeto de vida, brigadeiro caseiro, e enfim, como cuidar do seu pet, o que rola por aí, eu e os outros, são nome de matérias que estão tendo aqui no estado de São Paulo, está muito menos atrativo. Agora vai vir a militarização das escolas, os alunos têm que lutar pela revogação de todas essas desgraças, ou seja, para acabar com todas essas políticas. Segundo problema que eu citei, trabalho. O que eu vejo entre os meus amigos, a galera da minha faixa etária, né? Eu tenho 24 anos. Então a galera ali entre 18 e 28, mais ou menos, 20, 28, todo mundo nessa faixa etária, uma grande parte está desempregado. Quem está empregado é emprego informal, é bico, é emprego temporário. O que eu mais tenho é amigo que, Thiago, eu tô trampando em tal lugar. Falou, da hora, mano. Eu trombo esse mesmo amigo na semana seguinte, ele fala, não, não tô mais lá não, agora eu tô em outro lugar. Eu falo, porra, mas já? Pois é, já mandaram ele embora e ele foi procurar outra coisa. Então um dia é no Lava Rápido, na outra semana é no mercado, empacotando, aí na outra semana é sei lá o quê. E a outra parte tá conciliando 2 ou 3 trampos ao mesmo tempo. Tem um amigo meu que ele é professor. Ele é professor de estado. E a renda não é suficiente. Ele faz Uber. Tem um outro amigo meu que se formou já, né? Mas ele fazia direito até pouco tempo, se formou recentemente, faz Uber também. Então trampa a semana inteira e sábado passa a madrugada de sexta para sábado e de sábado para domingo inteira rodando de Uber. Essa está sendo a realidade da periferia. As meninas, manicure, só essas coisas, assim, não desmerecendo essas profissões, mas é só isso que resta para a periferia. Você só pode ser isso, ponto final, mais nada. Você só pode estar num trabalho informal
precário, muitas vezes ganhando mal ou se ganha minimamente bem, não tem direito a nada, não tem direito a férias. Eu tenho um amigo que ele é entregador de aplicativo. Coitado, sofreu um acidente, quebrou a perna, tem acho que uns 3 meses e está parado há 3 meses, porque ele sofreu esse acidente e não pode mais trabalhar. Ou seja, não tem direito a nada. Então, existe uma romantização muito grande da informalidade, da uberização do trabalho. Isso é muito complicado. E a terceira coisa que eu falei é a segurança pública, né? Que é mais apropriado chamar de insegurança pública, porque é isso que existe no nosso estado e no nosso país. E a juventude se liga nisso, a juventude está revoltadíssima com isso. E a esquerda, ela não fala disso da forma adequada. Então, essas são as três grandes pautas que a gente tem que levar para a vida, para essas eleições, mas para as próximas e para todos os nossos dias, para toda a nossa luta, para toda a nossa militância. E tantas outras coisas, né? Essas acho que são as pautas principais, mas infelizmente é tanta desgraça que está acontecendo na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil, que eu poderia ficar horas e horas e horas falando. Mas o importante é que todo mundo se revolte com tudo isso que eu falei aqui e se levante para lutar contra tudo isso. Não adianta só reclamar, a gente tem que se organizar, se unir, ir para a rua, ir para a luta, fazer greve, fazer ocupação, fazer barulho. Tomando rumo para o fim da nossa conversa aqui, Thiago, aí agradecer também por tudo isso que você falou, por partilhar seu pensamento, sua visão de mundo e debater sobre tantos temas que a gente trouxe aqui. Para além das eleições, o que que você considera que é um bom papel político para esse jovem periférico? O que que você acha que a rotina dele deveria mudar para implementar a região onde ele mora? O que que ele poderia fazer pela comunidade dele, pela periferia dele? O que que você considera importante para além das eleições, assim? O que que você passa de mensagem para o jovem? O jovem, e todo mundo, né, seja jovem ou não, mas focando no jovem, tem que entender que tudo é política. Tudo é política. Existe a política institucional e a política não institucional, também chamada de política de rua. A política institucional é a feita dentro de instituições, dentro do parlamento, dentro das câmaras, dentro dos ministérios. Essa é a política institucional ou eleitoral, né? A gente elege pessoas para ocupar cargos políticos, elas contratam assessores, ministros, secretários, essa galera aí faz a política institucional. E a política de rua é a política feita fora das instituições, por pessoas que não são políticos tradicionais, políticos eleitos. Então, eu ir nas escolas públicas de periferia, e eu faço essa opção por ir nas escolas públicas de periferia, ou escola pública do centro, mas é exceção. Eu não vou em escola particular, tá ligado? Eu vou falar com a juventude da periferia sobre diversos assuntos, né? O tema central das minhas palestras é o ensino superior e a USP. Isso é política. Você virar para o jovem da periferia e falar assim, mano, você tem que mudar suas condições de vida e as nossas condições de vida, e a educação é uma ferramenta para isso. E você deve acessar a universidade pública. A universidade pública ela é sua. Ela foi criada para a elite, mas é você que tem que ocupar ela. Isso é política. Eu não preciso falar, olha, votem no candidato A ou B. Não, né? Falar de desigualdade social, racial e incentivar a mudança, incentivar a ação para a mudança, isso é política. Então, desde essas minhas atividades nas escolas até a construção de cursinho popular, para também ajudar esse jovem a acessar a universidade, movimento social por moradia, tudo coisa que eu faço parte do que já fiz parte. A gente levantou 20 casas depois de um incêndio. 20 casas de tijolo, que eram casas de madeira. Acontece um incêndio, através de doações, mutirões, a organização coletiva popular, a gente levanta 20 casas de alvenaria. Então isso é luta política também, é dar moradia para o povo, né? Não é dar, né? É conquistar coletivamente moradia digna, distribuição de cestas básicas durante a pandemia. Isso é política, é ajudar o povo pobre da periferia a sobreviver. E a política institucional, a política eleitoral, sabe? Não tem como a gente só reclamar, tipo, porque eu vou no posto de saúde e não tem médico, não tem remédio. Certo, e aí? Quem a gente vai cobrar? É o secretário da saúde, é o Ministério da Saúde, a gente tem que saber, né? É um posto municipal? É um posto estadual? É um hospital federal? É o que a gente está falando? A escola? É uma escola pública municipal? É uma escola pública estadual? É um instituto federal? É uma universidade federal? A gente está reclamando do quê? Quem a gente vai cobrar? A gente tem que saber. E a maioria não sabe. As pessoas não sabem a diferença de prefeito para governador. As pessoas não sabem o que é a Câmara dos Deputados. As pessoas não sabem o que é Congresso. Então, é muito triste, né? A gente tem que estudar. Se a gente odeia os políticos e a política, a gente tem que estudar mais do que ninguém sobre eles, sabe?
Às vezes eu falo nas escolas, o ministro da Educação, Camilo Santana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? Aí os alunos, você sabe o nome dos ministros tudo? Exatamente, a gente tem que saber os nomes deles. A gente tem que saber quem são as pessoas que estão comandando a gente, governando a gente, que estão pegando o dinheiro público e destinando para cá ou para lá ou para o próprio bolso. A gente não pode se dar o luxo de não saber quem são essas pessoas. Porque os ricos sabem. Todo mundo sabe falar o nome de 3 ex-BBBs, 10 ex-BBB, mas ninguém sabe falar o nome de 3 vereadores da sua própria cidade. Ninguém. Tirando a gente que estuda política, que se intera disso diariamente, o povo não sabe dizer o nome de 2 vereadores da sua própria cidade. Isso é um problema, mas também não é culpa do povo, é porque isso não chega, essa informação não chega até as pessoas. E aí elas também não vão fazer questão de ir atrás, né? Elas estão preocupadas, como eu falei antes, com alimentação, emprego, transporte público. O povo está uma hora dessas trampando, né? E depois do trampo, quando sair à noite, vai pegar 2, 3 horas de transporte público lotado para chegar em casa. Chegando em casa, vai ter que cuidar de filho, fazer comida do dia seguinte, e etc., passar roupa. Não tem tempo para se informar. Eu não culpo o povo. Eu falo essas coisas, eu faço essa provocação para as pessoas acordar e falar: caralho, mano, é verdade, eu tô sendo vítima desse processo de imbecilização. Eu vou mudar isso, eu vou sair disso, eu vou sair dessa alienação, eu vou tentar me informar na medida do possível. Mas eu não culpo o povo também, sabe? Eu só quero ajudar as pessoas a despertar. E não só se conscientizar, e como eu disse, também não só reclamar, mas transformar essa indignação em ação, se organizar coletivamente. E todas as outras coisas, os outros problemas que eu citei, a gente tem que se organizar para ir para a luta. Se a gente não luta, não se organiza, o que vai acontecer é o movimento contrário. Então, adolescente que está na escola, entre para o Grêmio estudantil. Ah, não tem Grêmio na minha escola, funda um. Ah, mas tem um Grêmio, mas eu não gosto, é uma bosta. Então monta outra chapa e vai disputar contra ela. Faz alguma coisa dentro da sua escola. Ah, eu não estou na escola, então faz um movimento social no seu bairro, um movimento por moradia, um movimento para distribuir cesta básica, faz um time de várzea, de futebol para reunir os moleques da quebrada. Tem tanta coisa que dá para fazer. Entra ali com uma escola de samba, entra com o que quer que seja, mano. Vamos se coletivizar, associação de moradores, tá ligado? Então tem muitas frentes aí possíveis para lutar. Se você não quer se envolver com a política institucional, beleza, mas você tem que se envolver com alguma coisa. Tem que lutar, tá ligado? Em várias frentes que eu citei aqui, por exemplo, casa de cultura, batalha de rima. Escolhe o que você prefere, mano. É a área da cultura? É a área da educação? É a área da violência policial, né? Contra a violência policial? É o esporte? Tem tanta coisa aí que a gente não pode só achar que a vida é um oba-oba e que um dia algum político de Salvador vai aparecer e vai salvar a gente. Não vai. Não vai. Como eu sempre digo, só o povo salva o povo. Perfeito encerramento. Obrigado, Thiago. Boa tarde aí, Até a mano. próxima. Obrigadão para Valeu, vocês tchau, também. tchau.